Olá, sejam todos bem-vindos. No nosso último estudo, começamos a ler juntos as sagradas palavras do Masaaki Sama proferidas durante o culto mensal realizado em Coimbra, Portugal, no dia 6 de julho de 2025. Durante a leitura, tivemos a permissão de aprender com o exemplo e a postura de Mami Okusama sobre o verdadeiro espírito de servir Meishu Sama vivo e a importância de desfazer-se completamente do nosso velho eu para este propósito. Também em suas sagradas palavras, Masaaki Sama nos leva a conhecer uma imagem completamente nova de Meishu Sama, diferente da qual carregávamos até hoje. Durante este estudo, vamos aprender ainda mais sobre quem Meishu Sama é, sobre sua fé e como Meishu Sama via Jesus Cristo. Além disso, vamos também aprofundar na ligação profunda entre Meishu Sama, Jesus Cristo e o povo português, tanto no passado quanto atualmente. Temos uma leitura muito rica hoje, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama podemos realizar esses estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos, neste momento, convidar todos os nossos ancestrais e toda a humanidade que vive e respira em cada célula do nosso corpo para participarem deste estudo conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós, através do sangue expiatório de Cristo. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciaremos o estudo hoje com o cânone da Igreja. Cânone, com grande temor a Deus. Nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade.
Muito obrigado. Esta semana nós temos alguns posts no Instagram para compartilhar com os senhores. Mas antes de compartilhar esses posts, gostaria de convidá-los, se ainda não estão seguindo a nossa página do Instagram, página oficial da nossa igreja no Japão, podem fazer agora. É extremamente fácil. Basta abrir o Instagram no seu celular e buscar por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Uma vez que a página abrir, abaixo do nome da página tem um botão para seguir a página. Clique nele. Mas não acaba aí. No topo da página, do lado direito, tem um símbolo de um sino. Clique nele. Um menu irá abrir e ali temos várias opções para ativar notificações diferentes. Selecione todas e ative todas as notificações. Assim, logo quando postagens forem feitas no Instagram, os senhores receberão em tempo real avisando que estão prontas a próxima postagem. Essa é uma excelente forma de alinharmos o nosso sono e o nosso coração com o trono de Kyosho diariamente, recebendo as sagradas palavras que alimentam a nossa alma. Mas não parem aí. Compartilhem essas mensagens com seus familiares e amigos. Hoje em dia na internet as pessoas compartilham tantas coisas que na verdade não traz nada de alimento para a nossa alma. Essa é a verdadeira fonte da vida, o pão de cada dia. Então, não deixem de compartilhar. Não sabemos, mas um simples ato como esse, compartilhando uma mensagem no Instagram de nossa página, pode influenciar a vida de uma pessoa a ponto de salvar uma pessoa lendo essa postagem. Nós realmente não sabemos o que as pessoas estão passando no dia a dia e aqui temos a chave para a salvação e a felicidade de toda a humanidade. Então não deixem de compartilhar, não guardem esse tesouro para si mesmos, ok? Então, com isso, gostaria de compartilhar com os senhores as postagens escolhidas para este estudo. A primeira postagem vem das Sagradas Palavras de Meishu Sama, de 1935, onde nela Meishu Sama compartilha o seguinte: a medicina ocidental e a medicina japonesa que estou fazendo são completamente opostas, e a diferença entre elas é tão grande quanto a da nação onde o sol nasce e a nação onde o sol se põe. A diferença entre o Japão e o Ocidente é tão enorme como essa. Com relação a que eu digo e os médicos dizem, o melhor é fazer exatamente o oposto do que eles dizem. Se vocês desejam ter um corpo realmente saudável, devem se alimentar uma vez por dia com o chazuke, prato típico do Japão preparado com chá verde posto sobre o arroz cozido e alguns itens complementares, tendo como acompanhamento uma conserva de vegetais, especialmente de verduras. Se fizerem isso, conseguirão eliminar diversas causas de doenças e obterão um corpo saudável. A dieta vegana, em especial, é a melhor alimentação a ser feita. Ela é extremamente eficaz na cura de doenças pulmonares e intoxicações por medicamentos. Sermões, 17 de abril de 1935. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, pois essa postagem de Meishu Sama é de 1935.
Aqui nós conseguimos ver na dieta vegana que Meishu Sama está a oferecer algo extremamente simples, não é? Hoje em dia, no Ocidente, nós temos a ideia de quanto mais melhor, quanto mais nutrientes, quanto mais proteínas, quanto mais vitaminas, melhor, não é assim? Mas Meishu Sama está mostrando algo completamente oposto. Quanto mais simples e vegano, melhor, não é? E com isso, o corpo é capaz de fazer a verdadeira limpeza necessária, né, para eliminar essas intoxicações por medicamentos e a própria carne, própria dieta animal que temos no dia a dia, né? Extremamente revolucionário. E acredito que quanto mais esse movimento de salvação dessa dieta vegana espalhar ao mundo, mais e mais pessoas vão perceber o quão longe estavam da verdadeira saúde, onde Meishu Sama aqui está nos mostrando, não é? O segundo post compartilhado conosco vem das sagradas palavras de Meishu Sama de 1952. E nessas sagradas palavras, Meishu Sama compartilha o seguinte: caso contraia um câncer, mude imediatamente sua alimentação para a dieta vegana, pois, se assim o fizer, a cura é certa, embora isso leve tempo. Entretanto, há algo aqui que precisa de atenção. Se essa pessoa fizer um tratamento médico com o uso de medicamentos ou o uso de radiação, entre outros, assim que contrair a doença, pelo contrário, não há como dizer que haverá a cura. Portanto, como a cura virá se a pessoa não fizer nenhum tratamento médico? Então, não há com o que se preocupar. A respeito do câncer, 28 de maio de 1952. E esse é mais um ponto extremamente importante, não é? Logo, ao ser diagnosticado com câncer, né, pelo menos aqui no Ocidente, muitos médicos já colocam a maior pressão para fazer tratamento, para fazer terapia, quimioterapia, para fazer radiação, para fazer cirurgia, mas Meishu Sama deixa muito claro aqui que se mudar imediatamente a dieta para uma dieta vegana, assim que descobrir, e se evitar os tratamentos médicos, existe a possibilidade de se curar por completo, mesmo que isso, na verdade, levará um bom tempo. Mas, ao contrário, se fizer o tratamento médico, não tem como garantir que haverá a cura, não é? E se pararmos para pensar dentro desse conceito que estamos vendo, faz sentido, não é? A própria doença vem porque o corpo está tentando se purificar, se limpar. O sangue sujo que existe no nosso corpo está tentando ser eliminado pelo corpo, né? O corpo está tentando eliminá-lo. E ao fazer o tratamento, onde tem a intoxicação de medicina, pelo contrário, ao invés de limpar o corpo, estamos poluindo ainda mais, alimentando ou incentivando a doença a intensificar por necessidade de estar limpando o corpo, não é? Então, isso realmente é revolucionário, né? Revolucionário porque Meishu Sama passava isso em 1952, não é? Algo desde 1975 que ele estava a passar. E hoje, médicos estão começando a despertar para essa verdade, né? Estão começando a olhar o fato que a maior parte de nossas doenças está na própria comida que estamos ingerindo. Então, com isso em mente, gostaria de termos em mente a fonte dessas sagradas palavras. A fonte está vindo do próprio Supremo Deus, né? Meishu Sama nos revelando, hoje através do trono de Kyosho, Meishu Sama vivo, Masaki Sama nos revelando essa verdade, né? Então, a pergunta é, no fim do dia, para quem vamos confiar a nossa vida? Nós confiaremos a nossa vida
ao Deus Supremo, que está nos revelando a verdadeira saúde, a verdadeira forma com que foi criado o nosso corpo, como funciona o nosso corpo, ou ao ser humano. Há algo que o ser humano ainda está tentando descobrir como funciona, o porquê funciona e, de certa forma, vivendo como um experimento, não é? Porque não tem como garantir a vida de ninguém fazendo nenhum desses tratamentos, não é? A intenção, o objetivo é viver mais tempo. Mas mesmo indo, fazendo esses tratamentos, você assina um documento dizendo que o médico não é responsável caso você vier a morrer do próprio tratamento que eles estão a fazer, não é? Então, não se responsabilizando por isso, eles passam um tratamento que também não podem garantir que curará ninguém. Então, a pergunta é, no fim do dia, para quem vamos confiar a nossa vida? E, ainda mais, o que é a vida? O que significa a vida? Por que nós estamos aqui? Se não aprofundamos nesses pontos, aí quando passamos por essas dificuldades, ficamos na indecisão, ficamos cada vez mais inseguros de como andar em frente com fé, liderados pela fé, centralizados em Deus, não é assim? Então, com isso em mente, gostaria de, com espírito de gratidão por estar recebendo essa verdade, receber essas sagradas vindas do Masaki Sama hoje. Continuando nossa leitura de 2 semanas atrás. Masaki Sama, no culto mensal e conferência de membros da Europa, sede da Igreja Mundial do Messias, Portugal, Coimbra, Portugal, 6 de julho de 2025. Masaki Sama continua. Outro salmo. Tendo pena de mim, cujo coração era carente de raízes como uma vegetação à deriva, vós escolhestes me salvar, meu Senhor. Meishu Sama, cujo coração era carente de raízes, como uma vegetação à deriva. Vós, Deus, escolheu salvar Meishu Sama. Então, Meishu Sama está dizendo que ele foi salvo, não porque ele fez alguma coisa boa, mesmo tendo uma atitude sem raízes. Eu quero acreditar em Deus. Às vezes sim, às vezes não, mas Deus unilateralmente decidiu. Eu quero salvar Meishu Sama. Mesmo com todos esses pecados que Meishu Sama tinha, Deus decidiu. Eu acho que esse ponto, na verdade, é muito importante, porque às vezes nós pensamos que só quando nós fazemos algo bom, Deus vai salvar. Fazendo uma pequena pausa aqui, pois esse slide nós lemos no último estudo, não é? Mas eu gostaria de começar aqui de novo, pois este lado de Meishu Sama, acredito que muitos de nós não conhecíamos, não é? Esse lado onde Meishu Sama teve posturas que, como aqui ele mesmo coloca, né? Um coração carente de raízes, como uma vegetação à deriva. E Masaki Sama, ele explica o que é isso, não é? Ele fala, essa postura de Meishu Sama, tipo, eu quero acreditar em Deus, às vezes sim, às vezes não, essa parte humana que tenta, às vezes consegue, às vezes não consegue, não é? E esse Meishu Sama, com essa postura, com esse sentimento, Deus decidiu salvar unilateralmente. Não porque Meishu Sama fez coisas boas, mas sim pela graça de Deus. E aqui está um ponto extremamente importante para cada um de nós, não é? Porque acredito que muitos de nós temos esse mesmo tipo de postura, né? Esse mesmo tipo de sentimento. E aí podemos reconhecer esse sentimento com coragem, como Meishu Sama fez. Se ver essa postura que existe em nós e reconhecer e receber essa graça de Deus.
receber essa salvação de Deus, pois é uma salvação unilateral. Não é uma coisa que porque eu mereço, não é? Então o próprio Masaaki Sama fala, né? Ah, eu quero salvar Meishu Sama. Mesmo com todos esses pecados que Meishu Sama tinha, Deus decidiu. Ele fala, e eu acho que esse ponto, na verdade, é muito importante, porque às vezes nós pensamos que só quando nós fazemos algo bom, Deus vai salvar. Não é assim? Mas Saksama continua. Ele fala, bom, e o próximo salmo de Meishu Sama é: Tu, ó Salvador, toda vez que escuto tua voz, meu corpo e alma rejuvenescem e recuperam as forças. Quão preciosa é a tua voz. Tu, ó Salvador, toda vez que escuto tua voz, meu corpo e alma rejuvenescem e recuperam as forças. Quão preciosa é a tua voz. Então, Meishu Sama está escutando a voz do Salvador. Meishu Sama está escutando a voz de um Salvador. Vocês até hoje pensaram que Meishu Sama estava escutando a voz de um Salvador? Nós escutamos a voz de Meishu Sama. Às vezes nós dizemos, Meishu Sama apareceu no meu sonho. Eu escutei a voz de Meishu Sama. Mas esse Meishu Sama estava escutando a voz de alguém que deu força para Meishu Sama, não é? Outro salmo. No momento em que olho para o teu rosto, todas as manhãs e noites, minhas preocupações desaparecem. No momento em que olho para o teu rosto, todas as manhãs e noites, minhas preocupações desaparecem. Meishu Sama estava vendo o rosto de alguém. No momento em que Meishu Sama olhou para o rosto dessa pessoa, todas as manhãs e noites, a preocupação de Meishu Sama desapareceu. Todos esses são salmos de Meishu Sama, todos esses. Então Meishu Sama estava escutando a voz de um Salvador e estava olhando todas as manhãs e todas as noites o rosto dele. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, pois algo me tocou ao ler isso. É claro, como vamos aprofundar aqui, Masaaki Sama mostrando, né, sobre essa voz, esse rosto que Meishu Sama estava vendo. Tem um outro ponto aqui que me tocou muito, antes de continuar, que é o próprio fato que Meishu Sama sentia preocupações, não é? Meishu Sama tinha preocupações. E aonde que como que Meishu Sama lidava com essas preocupações também me tocou muito, não é? Pois Meishu Sama tinha esse ponto de refúgio, onde as preocupações dele desapareciam. Nós temos a tendência de, quando estamos preocupados, quando temos um problema, buscamos a solução fora, não é? Em algum lugar. Preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver esse problema. Não é assim como vemos? Mas Meishu Sama mostra que, ao virar para este ser, ele, ao ver o rosto todas as manhãs e todas as noites, a preocupação desaparecia, não é? Isso é incrível. Quando paramos para pensar e ver essa interação, não é assim? Com certeza não é uma visão que eu tinha de Meishu Sama até hoje, até receber essas sagradas palavras de Masaaki Sama. Masaaki Sama, ele coloca: todos esses salmos são de Meishu Sama, todos esses. Então, Meishu Sama estava escutando a voz de um Salvador e estava olhando todas as manhãs e todas as noites o rosto dele. E também o próximo salmo: Oh, quão divino e maravilhoso tu és! Estou segurando minhas lágrimas de júbilo. Oh, quão divino e maravilhoso tu és! Estou segurando minhas lágrimas
de júbilo. Então, como Meishu Sama vê esse Salvador? De alegria. Meishu Sama está chorando. Meishu Sama está chorando de alegria ao ver essa pessoa, esse Salvador. Meishu Sama. Meishu Sama estava escutando a voz de alguém, olhando alguém. A imagem que às vezes temos de como Meishu Sama é. Nós pensamos que Meishu Sama é o nosso Salvador, mas Meishu Sama está dizendo que estava escutando a voz do Salvador. É uma imagem completamente diferente da que nós tínhamos até hoje, não acham? Meishu Sama disse também: Ó Senhor da Luz, depois que encontrei tu e decidi te reverenciar, percebi que eu estava indo em direção à beira de um penhasco para dele cair. Ó Senhor da Luz, depois que encontrei tu e decidi te reverenciar, percebi que eu estava indo em direção à beira de um penhasco para dele cair. Meishu Sama percebeu que ele estava indo em direção à beira de um penhasco. Senhor da Luz, Salvador e Senhor da Luz. Então a questão é, quem é esse Salvador? Quem é esse Senhor da Luz que Meishu Sama reverenciava? Eu acho que o seguinte salmo vai responder um pouco. Meishu Sama disse: Eu lhes digo, meus fiéis, não subestimem e lembrem-se, o sagrado nome do grande Messias é o nome que traz a salvação no fim dos tempos. Eu lhes digo, meus fiéis, não subestimem e lembrem-se, o sagrado nome do grande Messias é o nome que traz a salvação no fim dos tempos. Então, Meishu Sama estava indo em direção à beira de um penhasco para dele cair. O que significa que, para Meishu Sama, isso foi no fim dos seus tempos. Fazendo uma pequena pausa, né? Pois quando nós lemos, ou pelo menos quando eu lia esse salmo de Meishu Sama falando dos fim dos tempos, nós temos aquela imagem bíblica, não é? Dos fim dos tempos, que tudo está acabando e quando tudo acabar, o Salvador aparecerá nesse sentido, né? Mas aqui Masaki Sama nos leva a ver esse fim dos tempos de uma forma completamente íntima, não? O nosso fim dos tempos, o fim dos tempos de Meishu Sama. E quando era esse fim dos tempos de Meishu Sama? Ele diz, né? Então Meishu Sama estava indo em direção à beira de um penhasco para dele cair, o que significa que para Meishu Sama isso foi o fim dos seus tempos. O fim dos seus tempos. E ele continua: mas naquele momento Meishu Sama encontrou esse Senhor da Luz, que é o grande Messias, não é? Porque grande Messias é o nome que traz a salvação no fim dos tempos. E quem personificou o nome Messias na terra foi, claro, Jesus, não é? Jesus Cristo foi a primeira pessoa que personificou o nome Messias. Para começar, nós temos essa imagem de um grande Meishu Sama que nasceu de novo como Messias, um homem muito elevado. Essa imagem foi a imagem que nós tínhamos até hoje. Mas também nós temos essa realidade de Meishu Sama, que admitiu o pecado dele, que admitiu que ele precisava de salvação. Normalmente é muito difícil conectar essas duas imagens, não é? Porque temos Meishu Sama como um grande homem, mas também temos Meishu Sama com pecados. Nós temos essas duas imagens de Meishu Sama. Aqui fazendo uma pequena pausa, pois esse ponto é crucial, não é? Pois aqui, através dessas sagradas palavras, nós podemos ver o
quão importante é a existência do trono de Kyosho, o como que realmente seria impossível seguir verdadeiramente Meishu-sama sem as sagradas palavras de Masaki-sama. Hoje Masaki-sama aqui coloca uma coisa que para muitos parece uma contradição, não é? Por muito tempo parecia uma contradição para nós também. Como que temos um homem extremamente elevado que nasceu como Messias, Meishu-sama, essa imagem que carregávamos de Meishu-sama até hoje, mas ao mesmo tempo temos esse Meishu-sama cheio de pecados que reconheceu que precisava receber a salvação, precisava ser salvo. Isso é enorme, não? E sem o trono de Kyosho, não tem como reconciliar os dois. Não tem como juntar os dois corretamente. Aceitar a verdadeira essência e verdade nessas sagradas palavras. Prestem muita atenção nesse ponto que Masaki-sama está a nos mostrar, pois isso é vital. Na verdade, todas as sagradas palavras de Masaki-sama é crucial. Sem elas não temos como viver essa fé, não é? Mas ele diz, continuando, ele fala: então, é muito importante que nós saibamos que Meishu-sama tem dois lados. Dentro dele, Meishu-sama tem esses dois lados. A alma divina de Meishu-sama. Outro, o homem normal. E o que conecta essas duas imagens é o nome Messias, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo conecta o homem que precisa de salvação com a alma divina. Pequena pausa, né? Pois muitos de nós, que por muito tempo tínhamos essa imagem de Meishu-sama, essa imagem desse ser divino, não é? Esse Salvador. Ao ouvirmos Meishu-sama falando que estamos aqui para trabalhar em consonância com o cristianismo, ao ouvirmos as sagradas palavras de Meishu-sama sobre a importância de se arrepender, ao ouvirmos sobre o sangue expiatório de Jesus Cristo e tanto sobre Cristo, acredito que muitos, ainda mais membros mais antigos, tiveram muita dificuldade, talvez, de receber essas sagradas palavras, não é? Por que se fala tanto de Cristo agora? Não é? Por que está falando tanto do sangue expiatório de Cristo? E cada vez mais nós podemos ver que sem Cristo, sem o sangue expiatório de Cristo, é impossível entender as sagradas palavras de Meishu-sama. Fica impossível reconciliar os dois, como o Masaki-sama está nos mostrando aqui. O que conecta essas duas partes, Meishu-sama e a alma divina, e Meishu-sama, o homem que precisa de salvação. Jesus Cristo, nome Messias, ou seja, Jesus Cristo. O nome Messias, Jesus Cristo são unos. E isso conecta essas duas partes. Ele continua: isso é o mesmo para nós. Nós também temos esses dois lados dentro de nós. Então, se nós pensamos que, talvez eu não tenha cometido um erro tão grave, e nunca aceitamos Jesus Cristo, então nós nunca conseguiremos nos conectar com a nossa alma divina. Eu acho que Meishu-sama não disse isso claramente, mas ele deixou alguns traços para nós seguirmos, para nós descobrirmos a verdade. E aqui está outro ponto muito importante, não é? Pois muitas vezes escuto: se Deus está vivo dentro de mim, se essa alma divina está viva dentro de mim, então está tudo ok. Posso ir daqui adiante, né? Já sei, não preciso mais nada. Mas não é bem assim, não é? Essa alma divina existe dentro de nós e nós precisamos reconectar com ela.
E como? Sem aceitar Jesus Cristo, isso é impossível, como a Saxama está colocando aqui. Nunca conseguiremos nos conectar com a nossa alma divina. E ele fala, Meixo Sama deixou alguns traços, né, para seguirmos, para descobrirmos a verdade. E ele coloca: eu tenho certeza de que esse Salvador, o Senhor da Luz que Meixo Sama encontrou, na verdade, ele estava mencionando Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é, Meixo Sama conseguiu conhecer o nome Messias porque os portugueses, há séculos, levaram o nome Messias junto a Jesus Cristo. Os missionários portugueses levaram o nome Messias para o Japão séculos atrás, não é? Então, Meixo Sama pôde encontrar essa salvação graças aos missionários portugueses. Uma coisa é certa, como Meixo Sama conseguiria conhecer o nome Messias sobre Jesus Cristo se os missionários portugueses não tivessem levado esse nome? Como os portugueses levaram esse nome Messias junto à existência de Jesus Cristo, o Japão começou a saber sobre Messias, conheceu o nome Messias e Jesus Cristo. Essa é a única explicação. E séculos depois disso, depois de os missionários portugueses terem levado o nome Messias para o Japão, Meixo Sama recebeu o nome Messias e encontrou a verdadeira salvação. Mas essa salvação é um pouco diferente da salvação que os cristãos pregam, não é? Porque nós acreditamos que todo mundo pode nascer de novo como Messias. Então, claro, os missionários portugueses cumpriram a sua missão, a missão de levar esse nome para o Japão. Mas no Japão, Meixo Sama recebeu esse nome e através desse nome recebeu essa verdade de Deus, que é, dentro de cada um de nós, a alma do Messias existe. Nascer de novo como Messias não é só para Jesus, não é só para Meixo Sama, mas para toda a humanidade. Na verdade, os cristãos ainda hoje estão esperando o retorno de Jesus, não é? Ainda estão esperando a segunda vinda de Jesus. Um dia isso vai acontecer. Os cristãos estão dizendo agora, um dia isso vai acontecer. Mas ele já está aqui, dentro de cada um de nós. Parece que isso é uma coisa simples. Em palavras, uma coisa simples. Ah, é? Simples. Mas há uma grande diferença do que é pregado no cristianismo. Esse é um ponto vital. Aqui tem vários pontos, não é? Uma coisa é que eu senti ao receber essas sagradas palavras de Masaaki Sama pela primeira vez, de certa forma, orgulho, não no sentido de me orgulhar, mas de encontrar uma missão, nossa verdadeira missão como português, como descendente de português. Se não fosse pelos missionários portugueses, se eles não tivessem arriscado a vida para levar Jesus Cristo a todos os cantos do mundo, hoje nós não estaríamos aqui, não é? Meixo Sama não teria recebido essa verdade como estamos vendo. E isso nos coloca para refletir, então, né? A grande responsabilidade que nós temos, nós hoje que falamos a língua portuguesa, que de uma certa forma ou outra somos descendentes desses portugueses, né? E de vários missionários que viajaram o mundo para levar essa verdade. Esse é o primeiro ponto, não é? E o segundo ponto que me tocou muito aqui é sobre essa segunda vinda de Cristo. Nós temos uma missão enorme. Esse fim de semana passado eu estava na Flórida e fomos distribuir os panfletos de Who We Are, não é? E
Diferente de muitas vezes, depois de receber essas sagradas palavras, senti a grande importância de comunicar que nós estamos aqui para comunicar essa segunda vinda de Cristo, né? Então, ao apresentar a igreja para as pessoas, estava apresentando como somos uma igreja que nasceu no Japão, estamos aqui para comunicar a segunda vinda de Cristo, né? E eu achei muito interessante, pois as pessoas ao receberem, alguns estavam com uma expressão assim, mas como assim, né? E buscaram a ler, a buscar, a aprofundar. Não sei se isso, como isso dará fruto ou não, mas de ter coragem de comunicar essa grande verdade para o maior número possível de pessoas. Nós precisamos fazer isso o quanto antes para o maior número possível de pessoas, pois essa é a melhor, é a maior das boas novas, não é? Essa segunda vinda já está aqui. Cristo já está dentro de cada um de nós e temos um objetivo a cumprir. Todos nós estamos aqui para nascer como Messias, não só Messias Jesus Cristo, como muitos podem achar. Então, Masaksama continua, ele diz: então, claro, o Brasil tem a sua missão, o Japão tem a sua missão, Angola tem a sua missão, mas Portugal tem a sua missão. Porque os missionários portugueses tentaram. Muitos deles, eu acredito, morreram durante as viagens para difundir Jesus Cristo e levar o nome do Messias. E mesmo que eles não tenham percebido isso, quando eles estavam fazendo essa difusão, eu tenho certeza que agora esses missionários já começaram a conhecer a verdade. Eles estão esperando vocês para transmitir essa verdade para todo Portugal. Caso contrário, todos os esforços deles vão ser em vão. Desperdício, não é? Desperdício. Desculpa interromper, mas aqui tem mais um ponto que me tocou muito, não é? Pois esses missionários talvez não sabiam que estavam levando esse nome Messias, não é? Estavam levando Jesus Cristo. Mas hoje, Masaksama coloca, né? Eles estão despertando para essa verdade. Não só despertando, estão esperando por nós, dependendo de nós para continuar essa difusão, para fazer essa difusão junto conosco. Então, esse é um outro ponto também, não é? Pois quando saímos para fazer difusão, quando saímos para evangelizar, como a Saksama colocou, e vamos ver nos próximos estudos, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Nós não estamos sozinhos. Estamos juntos com todos esses missionários que já começaram a conhecer essa verdade. Então imagina toda essa experiência, toda essa força, né, que existe neles, inicial, de fazer difusão. Tudo isso está dentro de nós, junto conosco, para fazermos juntos, para levarmos essa verdade, despertar o maior número possível de pessoas à verdade de Deus, a esse plano de Deus, a segunda vinda de Cristo, a esse nascer como Messias que temos que cumprir. Como o Masaksama coloca, se não fizermos isso, é um desperdício todo o esforço que eles fizeram até hoje, não é? Então ele continua. Então Portugal tem uma missão grande. Todo o povo português precisa conhecer essa verdade. É muito fácil cruzar os braços e ficar parado dizendo: alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer isso por mim. Mas cada um de vocês precisa levar essa mensagem para os portugueses e para toda a Europa, claro. Nós não podemos ficar sentados esperando que alguém faça isso por nós. Parece que a igreja aqui agora só tem poucas pessoas, comparada com grandes igrejas como a católica. Mas nós temos a verdade, e a verdade é simples, que Jesus já retornou. Jesus já retornou. A segunda vinda de Jesus já aconteceu. Ele não vai retornar nas nuvens. Ele já pousou dentro de cada um de nós. Gente, ao ler isso, quem não fica cheio, preenchido de euforia, de alegria, não é? Pois
Muitos estão esperando, esperando, a ponto de já desistirem, talvez nem acreditarem mais. Talvez nem aconteça em minha vida, não é? Muitos vivem assim hoje. E nós estamos tendo o privilégio, a permissão e hoje a grande responsabilidade de comunicar isso. Jesus já retornou e já pousou dentro de cada um de nós. Eu acho que os portugueses, todas as pessoas na Europa precisam ter contato com essa verdade. Acho que vocês devem isso aos missionários portugueses que sacrificaram as suas vidas por causa da verdade. Em nome de Meishu Sama, Kyosho Sama e eu queremos agradecer a vocês por terem levado o sagrado nome Messias para o Japão. Mas agora, eu acho que a hora chegou em que os portugueses e todo o povo na Europa começaram a conhecer essa verdade. E hoje precisa ser o dia que marca esse começo, não é? Esse início de evangelizar essa verdade para todos os portugueses e para todas as pessoas na Europa. Por isso, com essa paixão, minha esposa e eu estamos tentando divulgar os panfletos. Bom, é claro que é muito difícil aceitar essas mensagens religiosas, não é? As pessoas são céticas. É muito difícil de aceitar, mas talvez 1 em 1000 pessoas, 10.000 pessoas vai aceitar. Então, nós não podemos desistir. Com o Meishu Sama, claro, no nosso coração, mas também com os missionários portugueses no nosso coração, com todos os antepassados da Europa no nosso coração, que sacrificaram suas vidas por causa de Jesus. Vamos fazer com que todos os portugueses, todas as pessoas na Europa conheçam essa verdade simples, que na verdade é a verdade que Meishu Sama e Jesus desejam que nós transmitamos para o mundo, não é? Eu posso contar com vocês? Ao escutar essa pergunta, os membros responderam dizendo sim. Bom, eu vou falar mais durante o encontro, referência ao encontro com Masaaki Sama. Então vou terminar aqui. Muito obrigado por me escutar e até logo. Terminando aqui essas sagradas palavras, realmente são incríveis, não? Nos enchem de esperança, de força e coragem para levar essas sagradas palavras adiante. Se os senhores ainda não leram, não receberam, podem abaixá-la, o link está disponível aqui na descrição deste vídeo. Acredito que ao escutar essas palavras, vemos o mundo de uma forma completamente diferente, não é? A missão que nós temos. Conseguimos ver Meishu Sama de uma forma completamente diferente. Meishu Sama louvando, buscando esse Deus Salvador. Buscando esse Salvador que fazia todas as suas preocupações desaparecerem. Meishu Sama que entregou sua vida, corpo e alma a esse Salvador. Meishu Sama que, como esses missionários, estavam buscando levar o maior número possível de pessoas a receber essa verdade de Deus. Então, somos extremamente abençoados de poder servir nessa obra, graças a Kyosho Sama, graças a Masaaki Sama que está nos liderando para ver essa verdade. E podemos sentir uma grande força e coragem, pois não estamos sós, mesmo com poucas pessoas ao nosso redor, mesmo que sejamos só nós, podemos sair, podemos ir à rua e junto com Meishu Sama em nosso coração, junto com todos esses missionários em nosso coração, como Masaaki Sama diz aqui, junto com todos eles, divulgar essa verdade, divulgar essa segunda vinda de Cristo, divulgar que estamos aqui para nascer como verdadeiros filhos de Deus, Messias. Quão abençoados nós somos de viver neste momento ímpar na história da humanidade.
corações repletos de gratidão, vamos retornar toda a glória, toda a bênção, toda a alegria, toda a honra a Deus. E juntos, unos ao coração de Kyoshi-sama Masaki-sama, servir de corpo e alma, levando essa verdade ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado por sua participação. Nos vemos no próximo estudo.